Oiê, eu sou a Capo, e pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que gosta bastante de filmes de terror. Eu posso até não ser a maior entusiasta de clássicos como Sexta-feira 13 ou Massacre da Serra Elétrica, mas meus filmes favoritos são todos de terror. E mesmo que eu ache ruim um filme desse gênero, dificilmente ele não vai me divertir, exceto você. E você também. Principalmente você. De qualquer forma, quando eu assisto um filme de terror, parte de uma franquia, e acabo gostando de um dos filmes, eu costumo dar uma chance pra todos eles. A experiência geralmente não é tão agradável, especialmente quando eu gosto muito do primeiro filme, como aconteceu com Hack, em que simplesmente parece que os produtores esqueceram como o primeiro filme era, e só fizeram seus próprios filmes aleatórios de zumbi e botaram Hack no nome. Eu gostei muito do primeiro filme, não é à toa que era um dos meus favoritos, e fiquei muito triste conforme ia assistindo o resto da franquia. Hoje em dia eu costumo fingir que eles não existem, mas aquele macaco CGI bizarro do quarto filme me assombra frequentemente. Por outro lado, até mesmo franquias com filmes ruins acabam ganhando um espaço especial no meu coração, como aconteceu com Jogos Mortais, que simplesmente depois do terceiro filme, na minha opinião, todos parecem iguais e monótonos. Spyro e Saw X até que se salvam desse estigma. Quer dizer, Spyro nem tanto assim. E existem aquelas ressalvas de franquias repletas de filmes bons, em que até mesmo os ruinzinhos não mancham tanto a imagem dela pra mim, como Pânico. Isso até eles demitirem a Melissa Barrera e resolverem transformar o sétimo filme no nostalgia bait do caralho numa tentativa desesperada de atenção. Mas ainda existem muitas franquias de terror que eu não cheguei a ver, e durante um tempo, uma delas era a franquia Premonição. Obviamente, como qualquer criança que nasceu e cresceu nos anos 2000, eu sempre meio que soube o que era um filme de premonição. Todo mundo já tinha visto a cena dos troncos de árvore na estrada em algum canto e ficou traumatizado pra sempre com isso. E por causa disso, a única coisa que eu sabia é que Premonição era essa franquia onde pessoas morrem brutalmente de formas terríveis e... na verdade era só isso que eu achava que Premonição era. E honestamente, eu não tava tão errado assim, mas é muito mais divertido e interessante do que parece. E no fatídico dia 15 de janeiro de 2024, eu resolvi dar uma chance pro primeiro filme dessa franquia. Em um dia comum, em que tudo que eu queria era só colocar algum filme idiota pra assistir e distrair um pouco a cabeça. E sim, filmes de terror sobre mortes brutais e terríveis é uma boa forma de distrair a cabeça. No entanto, eu não sabia em que buraco eu tava me metendo. Eu tinha acabado de encontrar uma nova obsessão. Meu Deus, que foi isso? Eu fiz um RPG de premonição. Surgindo originalmente como um roteiro de um episódio de Arquivo X, baseado na premissa de uma mãe que ligou para sua filha, aconselhando que ela não pegasse um avião, conselho que ela seguiu, descobrindo depois que o avião que ela deveria pegar caiu, o primeiro filme de premonição lançou em 14 de julho de 2000 aqui no Brasil, se tornando um sucesso inesperado. O filme conta a história de Alex Browning, interpretado por Devon Sawa, que ao caminho de uma excursão da escola tem uma visão de um acidente terrível no avião que estava. Ele entra em pânico por causa disso e é retirado do avião junto com outras 6 pessoas, incluindo alguns colegas, conhecidos e uma professora. O acidente previsto realmente acontece alguns minutos depois deles voltarem ao aeroporto, e a partir de então, um por um dos sobreviventes salvos por Alex vão morrendo. Eu não sou a maior fã do primeiro filme em específico, mas ele tá no meu top 4 da franquia, muito por causa da originalidade da sua trama e da tonalidade dramática do filme e suas mortes, que pavimenta o chão pro resto da franquia. O sucesso inegável do primeiro filme fez com que o então presidente da New Line Cinema, a distribuidora do longa, fosse atrás dos roteiristas do original pedindo uma sequência, e dito e feito, 3 anos depois o segundo filme estaria chegando aos cinemas. Apesar de incluir o que provavelmente é uma das cenas mais marcantes da franquia inteira, Premonição 2 não é tão impactante ou até interessante quanto o primeiro. Pra mim, o maior fator disso são os personagens, eu torci pra que eles morressem. De qualquer forma, ele tem seu charme, afinal, ainda é um filme de premonição e tem mortes legais. Vai me dizer que o moleque sendo amassado por um vidro não é muito foda, e completamente sem sentido? É exatamente esse o charme da franquia. Lançado também 3 anos depois, Premonição 3 é provavelmente o mais queridinho de todos os fãs. E muito se dá pelo fato de ter uma das melhores protagonistas da franquia toda, a Wendy Christensen, interpretada pela nossa querida Ramona Flowers, Mary Elizabeth Winstead. Claro, além de possuir a clássica cena da montanha-russa, o filme tem também a não menos importante cena das cabines de bronzeamento pegando fogo, e a transição épica deles pros caixões, que é simplesmente cinema. Outra coisa legal desse filme é que tem um bônus interativo no DVD dele, chamado Choose Their Fates, onde você pode ver finais alternativos e cenas deletadas. Depois dessa pedrada que é o terceiro filme, seguindo o pulo de 3 em 3 anos, em 2009, mas em 2010 aqui no Brasil, viria aos cinemas The Final Destination, que chegou aqui como Premonição 4, mas uma tradução livre seria algo como A Última Premonição. Bem pretensioso pro pior filme da franquia. Eu nem brinco quando eu falo que esse é o pior, não existe basicamente nada nele que seja bom além de uma morte ou duas, e nem mesmo essas mortes boas, entre muitas aspas, se salvam. Eu não sei se você se lembra, mas lá próximo dos anos 2010, foi implementada uma nova tecnologia no cinema chamada 3D, que logo se tornou muito popular e seria implementada em todo filme existente. Você lembra a última vez que você usou um óculos 3D nos cinemas?
Pois é. Enfim, por essa ser a tecnologia do momento na época, eles acharam que seria uma boa ideia colocar um efeito de alguma coisa sendo jogada na tela em toda a cena do filme para causar imersão. É um conceito até que interessante, especialmente para essa franquia, mas não funcionou. Não dá nem pra falar que eles tinham a faca e o queijo na mão. No máximo tinham, sei lá, um garfo e um Danone. Não só isso, mas provavelmente o diretor do filme era um pupilo do Michael Bay, pelo tanto de explosão que tem nesse filme. Além disso, eles nem se deram trabalho de dar nome para alguns dos personagens. Se você reparar nos créditos do filme, a gente tem pérolas como racista, esposa do racista. Eu quero muito imaginar como foram os testes para esses papéis. Por outro lado, para compensar essa cagada gigantesca, eles tiveram uma sacada interessante de fazer uma prequel em Premonição 5, que é outro grande favorito meu da franquia, estando no meu sólido top 3. Apesar de ter um protagonista meio tonhão, traz um tom meio cômico pro filme, com a adição de 2 atores conhecidos por filmes e séries de comédia, como o David Koechner e o P.J. Barney. Esse último que protagoniza uma morte que parece uma paródia de uma cena de premonição, no melhor sentido possível. Um ponto positivo dessa sequência que eu gosto muito é em como o personagem do Miles Fisher se torna meio que um segundo antagonista do filme, já que a franquia sempre teve a figura do assassino clássico de um slasher como uma figura invisível, que é o caso da morte. Aqui, por outro lado, eles deixam o Peter um pouco de canto na trama, mas depois eles reintroduzem o personagem transformado pelas mortes e principalmente movido por um propósito: matar quem nunca morreu na premonição e assim adquire seu tempo restante de vida no intuito de sobreviver, adicionando um novo antagonista na trama, dessa vez alguém que é também vítima da morte. Enfim, além dos filmes, tem algumas HQs e livros, mas não vou ficar aqui comentando sobre tudo da franquia Premonição. Eu até poderia facilmente fazer isso, mas não é para isso que estamos aqui hoje. Até porque eu não sei se você sabe, mas esse aqui não é a série Entenda a História dos Filmes do canal Piuí. Enfim, depois de ter assistido aos 5 filmes em menos de uma semana, 6 dias para ser mais exato, eu acabei criando uma obsessão engraçada pela franquia, e comecei a ver inúmeros vídeos sobre ela, críticas dos filmes e vários outros tipos de conteúdos que eu encontrasse na internet. Mas tinha uma coisa que pra mim, como alguém que consome, joga e escreve seus próprios RPGs, não saía da minha cabeça. Como seria um RPG de premonição? Quando essa ideia surgiu na minha mente pela primeira vez, eu logo pensei em Brutal RPG. Esse RPG, caso você não conheça, foi desenvolvido por Piff, Bruce Barbosa, Crow, Clarines e várias outras pessoas maravilhosas, e é inspirado fortemente em filmes de terror do subgênero slasher, como Sexta-feira 13, Pânico, Halloween, A Hora do Pesadelo, entre muitos outros. Premonição, apesar de não possuir a figura física de um assassino como todos esses filmes que eu acabei de citar, tem uma estrutura semelhante e de uma certa forma possui também um assassino invisível e muito mais terrível, o destino ou a morte, como você preferir. Apesar da temática de Brutal RPG e dos filmes de premonição combinarem bastante, o sistema apresentava poderes, arquétipos, tipos de criaturas específicas e eu queria algo ainda mais simples e fechado na mitologia da franquia. Então é aí que começou uma nova etapa nessa ideia. Eu não queria só escrever uma história de RPG inspirada em premonição. Talvez eu devesse também criar o meu próprio sistema para isso. Mas antes eu precisava saber se mais alguém teve essa ideia. Então fui procurar na internet para ver se existia algum sistema de RPG especialmente inspirado e baseado em premonição. E um dos primeiros sistemas que eu encontrei se chamava End of the Line, da Urania Games. Eu lembro vividamente de conseguir um PDF de alguma versão dele gratuitamente, e não por meios legais, eu juro. Mas agora ela tá por $30 e 50 centavos no itch.io da desenvolvedora. E pra ser honesto, a minha memória é muito ruim para lembrar exatamente o que tinha no sistema e que acabou influenciando o meu próprio. De qualquer forma, o End of the Line usa como base um sistema chamado Bad Time Dice, que tem um pequeno resumo de seu funcionamento completamente gratuito, disponível na internet. De acordo com o próprio arquivo TXT do sistema, o Bad Time Dice é um sistema baseado em dados de 4 faces. Para a criação de RPGs onde os personagens têm um mau momento. A essência do sistema não é incitar o sucesso, mas sim encorajar a falha por motivos narrativos e pela diversão dos jogadores. Nesse sistema, pelo que eu entendi, você possui 4 pontos para distribuir em 5 atributos, e toda a rolagem do sistema é feita com 4d4. Para cada ponto que você tem um atributo, você rola um dado a menos. Se você rolar menos que 7, você tem um sucesso. Agora, se você tirar 16, você pode ter um mau momento. Só com essa breve descrição já dá pra entender o motivo dele ter sido usado como base para a criação de um RPG de premonição. O constante temor da morte é um ótimo gás para um bom divertimento em uma história desse tipo, principalmente em um RPG. Apesar disso, pelo que eu pouco me lembro, o End of the Line tinha conceitos de arquétipos de personagens, o que era algo que eu tava evitando colocar caso criasse meu próprio sistema, além de não ter me interessado muito pela dinâmica do Bad Time Dice e do uso do D4. Eu sabia desde já que eu queria usar o clássico D6, pela praticidade e simplicidade mesmo. Além do End of the Line, outro sistema que eu acabei encontrando por aí na internet foi publicado em 2005 em um site chamado RPGNet, feito por um tal de Ben Wright. Logo eu me interessei pela existência do sistema, principalmente pelo tempo em que ele foi publicado, 20 anos atrás. Mas o link que redirecionava para acessar o sistema simplesmente não carregava, muito provavelmente porque o site que devia hospedar o documento tivesse morrido depois de todo esse tempo, ou o link expirado. O único resquício do sistema que tinha no momento era uma imagem de amostras que o site apresentava, mas que não descrevia nenhuma regra, e sim só uma introdução para o esquema narrativo do jogo. Pera um pouquinho. Aquilo ali é o e-mail do criador desse sistema?
Obstinado em encontrar esse sistema, eu despretensiosamente arrisquei meu inglês enferrujado e enviei um e-mail para o tal de Ben Wright. Honestamente, eu não esperava que ele fosse responder, mas para minha surpresa, no mesmo dia eu recebi uma resposta, que dizia o seguinte: você tá com sorte. Eu estive carinhosamente copiando todos os meus arquivos antigos de computador para computador durante anos e eu ainda tenho o original anexado. Não se preocupe em entrar em contato. É sempre um prazer ouvir que tem gente interessada em coisas que eu escrevi. Espero que isso te dê algumas ideias. O sistema era muito mais narrativo e tinha várias descrições de cenas, conceitos e elementos narrativos do jogo e do universo, que me ajudaram muito na escrita do meu próprio sistema, no que tange também os elementos dos filmes e sua mitologia. Todo o conceito dos diferentes tipos de cena e principalmente a questão dos machucados foram grandes influências. Mesmo que as questões mecânicas do sistema não tenham impactado tanto, com certeza a forma que o documento é escrito foi de grande importância para a produção do RPG. Dá pra ver que muito provavelmente, assim como eu, meu mano Ben Wright estava bem obcecado com os filmes também, mesmo com só 2 deles tendo sido lançados até então. A esse ponto, eu já tinha uma bagagem considerável de influências para começar a produzir o meu sistema. E, bem, era hora de realmente começar, né? E às 10h30 do dia 19 de janeiro de 2024, antes mesmo que eu terminasse de ver todos os filmes da franquia lançados até então, começou o desenvolvimento de O Plano da Morte RPG. Só constando que eu não sou nenhuma game designer ou coisa do tipo, tá? Esse RPG surgiu sem qualquer pretensão de ser um jogo grande e tal, é só para diversão, tá bom? Esteja avisado. Sem muita ideia de como a parte mecânica funcionaria exatamente, eu comecei escrevendo termos importantes e narrativos da mitologia do universo, como os conceitos da lista, da visionária, nome dado à pessoa que tem a premonição, do desastre ou acidente da premonição e as formas de morte, a parte mais divertida de pensar. O primeiro rascunho de como funcionaria o sistema em si partiu muito de uma inspiração direta de Ordem Paranormal RPG, onde os pontos que você possui em um atributo são equivalentes à quantidade de dados que você joga em um teste, no caso de O Plano da Morte, os D6. Então escolhe como resultado final o dado rolado em um valor mais alto. Outro conceito adicionado juntamente a isso foi a ideia dos dados do destino. Eu não sabia ao certo ainda como eles funcionariam, mas eu queria algo que envolvesse compras de dados como os pontos de tensão de Brutal. Então eu mantive essa ideia e fui modificando ela, junto com várias outras coisas, ao longo da produção do sistema, até chegar em algo que me agradasse. O sistema sempre teve um conceito bem simples, mas a parte mais interessante de se escrever era a parte narrativa, que é o que mais importa em uma história desse tipo, honestamente. Com isso, eu dediquei muito mais a escrever sobre os tipos de cenas, as ações, as formas de enganar, a lista e os exemplos de mortes, deixando as regras em si ainda simplificadas e por muito tempo inalteradas. Daí surgiram os conceitos das feridas, que afetariam permanentemente os atributos e seriam responsáveis por substituir os pontos de vida e causar a morte de um personagem, funcionando da seguinte forma: ao obter uma falha crítica, ou seja, tirando 1 no dado, que é o valor mínimo, você perde um ponto em um atributo permanentemente, obtendo um machucado. Caso o valor do atributo chegue a 0, você obtém uma ferida. Obtendo uma ferida em todos os atributos levaria à sua morte, com a lista se reorganizando para te matar. Na época, essa versão do sistema, que eu não sabia ao certo como melhorar e o que eu devia melhorar, ficou deixada dessa forma. Eu cheguei a postar o link do sistema em alguns servidores do Discord e nas minhas redes sociais, em especial para que as pessoas que vissem pudessem dar seus feedbacks. Eu não sei se alguém chegou a jogar, mas quem viu o documento, que foram poucas pessoas, acabou gostando, o que foi suficiente para me deixar satisfeita por hora. Em fevereiro eu acabei dando alguns retoques no sistema, sua escrita de descrições, mas nada que alterasse ele completamente. E tudo se manteve desta forma por, bem, 7 meses. Nesse meio tempo, eu comecei a produzir um documento de mais de 100 páginas de um homebrew completamente gratuito de Ordem Paranormal chamado Diário de Sangue, que você pode dar uma olhada também, eu vou deixar o link na descrição, tá? Esse homebrew surgiu de forma despretensiosa em 2022, mas eu decidi começar a produzir uma versão mais robusta e bonitinha dele quando eu comecei a mexer em um programa de edição de texto chamado TextMaker, que é tipo um Word melhorzinho e um design piorado. Isso acabou tomando meu tempo e atenção por vários meses, mas ele logo ficou pronto, bonitinho, e até que eu gostei do resultado, mas muito provavelmente eu nunca mais faria algo assim de novo, pelo menos não nas circunstâncias que esse foi feito, foi complicado. Enfim, depois de finalmente terminar e publicar esse homebrew, lá pra novembro, por nenhum motivo aparente, eu resolvi dar uma olhada no documento empoeirado de O Plano da Morte e ver se tinha algo que eu pudesse fazer pra melhorar ele um pouco, e quem sabe também produzir uma versão diagramada mais bonitinha. Já que fazer isso com esse RPG passaria longe do inferno das 100 páginas cheias de assets e artes próprias que foi o Diário de Sangue, e seria bem mais tranquilo de fazer. A primeira mudança que eu implementei no sistema foi a forma que as rolagens funcionavam. Antes sendo basicamente igual ao Ordem Paranormal, agora eu resolvi quebrar um pouco a cabeça e pensar algo diferente, que acreditei ou não, meio que foi inspirado no sistema de batalha de Undertale, onde você precisa acertar no meio para dar maior quantidade de dano. Com isso, eu tive a brilhante, ou estúpida, depende do ponto de vista, ideia de fazer com que você rolasse 2d6 em todos os testes, onde tirar um 3 ou um 4 configuraria um sucesso. Assim que eu tivesse ideia, com perigo de possivelmente esquecer, eu anotei um rascunho dela solta no documento e deixei lá por alguns dias até que eu tivesse tempo e mais ideias para desenvolvê-la. 4 dias se passaram e as ideias começaram a fluir na minha cabeça e as coisas começaram a mudar para melhor. Ou pelo menos eu acho. Ao rolar um teste, você não necessariamente faria um teste exclusivo de um atributo específico, mas se notasse que o atributo em questão combina com o teste proposto pela mestre do jogo, você pode gastar um ou mais pontos que você possui nele para adicionar dados na rolagem e aumentar a chance do sucesso. Esses pontos de atributos perdidos dessa forma poderiam ser recuperados pelos dados do destino, mas também por outras formas jogadas adequadas pela mestre da mesa. Além de servirem para recuperar os pontos, os dados do destino também podem ser usados para rerolar um teste que tem resultado em uma falha. Porém, caso você acabe falhando também nesse teste com dados do destino, você adquire uma ferida no atributo.
tributo. Falando neles, os machucados e as feridas continuariam basicamente iguais, mas agora seria possível uma personagem machucar outra e, portanto, matá-la. Não é como se isso já não fosse possível antes, mas pelo menos agora estava escrito. Depois de fazer essas e outras mudanças que eu julguei necessárias, que eu não vou citar todas aqui, afinal ainda quero que você mesmo dê uma olhada no sistema, eu parti para finalmente diagramar ele. Essa etapa não foi nem um pouco tão sofrida quanto o homebrew de ordem paranormal que eu citei agora há pouco, muito pelo contrário, foi bem tranquilo. Eu queria fazer algo bem simples e foi isso que eu fiz. Eu joguei os textos do sistema que estava no Docs do Google no programa de texto, escolhi uma fonte interessante de máquina de escrever, peguei umas imagens dos filmes com um filtro preto e branco irado e adicionei cartõezinhos exemplificando as ações do sistema para facilitar o entendimento em vez de só depender da minha explicação meia boca, como você deve ter notado nessa parte inteira desse vídeo. Depois de pronto, eu publiquei o sistema em alguns cantos da internet, eventualmente produzi uma versão em inglês tentando alcançar mais pessoas, spoiler, não funcionou, e recentemente eu acabei bombando nos TikToks, nos comentários de um vídeo. Basicamente, um mano postou um vídeo sobre como seria um RPG de premonição, e eu fiz um comentário lá dizendo que eu tinha feito o sistema, que mandaria pra quem me pedisse. O que eu não esperava é que ia ter muita gente pedindo. Essa atenção inesperada, inclusive, foi parte do gasto que eu tive pra fazer esse vídeo aqui, então obrigado, eu acho. Enfim, com o recente lançamento de Premonição 6, Laços de Sangue, eu acabei retornando àquela mesma obsessão engraçada que eu tive no começo do ano passado, e fiquei com muita vontade de reassistir os filmes de novo, menos o 4. De qualquer forma, esse vídeo aqui, como você deve ter percebido, não foi só para eu falar sobre o processo de criação no meu sistema de premonição, mas sim também uma espécie de carta de amor a essa franquia que eu conheci tão recentemente, mas que se tornou uma das minhas queridinhas do terror. Na pesquisa desse vídeo, para os demais sistemas que eu cito aqui, eu acabei descobrindo que teve outras pessoas que fizeram, estão produzindo sistemas baseados nos filmes, e que vai ter, ou teve, não sei ao certo, uma sessão de RPG inspirada por premonição feita pelo streamer Mirzinho, por um sistema próprio dele chamado Além da Névoa. Isso tudo é muito maneiro, e eu fico bem feliz de ver como mesmo uma simples franquia de filmes que pode ser besta para algumas pessoas, mas que ainda assim é importantíssima no terror contemporâneo, não tão contemporâneo assim, o filme tem 20 anos, você entendeu o que eu quis dizer, influencia as pessoas a criarem suas paradas, seja o que for. É isso, muito obrigado por ter assistido, deem uma olhada no meu sistema, todos os links de tudo que eu citei vai estar aqui na descrição, e vejam Premonição 6 nos cinemas. Esse vídeo não foi patrocinado, mas bem que podia ser. Se algum representante da New Line Cinema estiver vendo esse vídeo, ó, meu e-mail de contato tá aí. Tchau!